live nesta página maravilhosa, meus amores! Aqui é a Carol Bittencourt e hoje nós vamos começar com mais alta frequência para prosperar. A nossa live de toda segunda-feira, para a gente começar a semana o quê? Em alta frequência, para se alinhar já com a prosperidade logo no começo da semana. E hoje o que eu quero falar com vocês nessa live da alta frequência para prosperar é sobre você tá conseguindo aproveitar as energias do momento que você tá vivendo da melhor forma possível para prosperar, ou você está aproveitando essa energia para travar? Porque a energia tá aí para todo mundo. A questão é o que muda se você prospera ou você trava, é como você lida com ela no seu dia a dia. Então é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês aqui nesta live. Mas antes, como eu sempre começo, a gente vai comentar um pouquinho o que está acontecendo aqui no mundo de Pérola, porque vocês às vezes ficam com dúvidas, querem saber um pouquinho como é que tá acontecendo as coisas por aqui. Então só para dar uns recados, né? Para quem quer prosperar com mais facilidade, na próxima semana, na verdade nesta semana, no dia 4, né, no sábado, começa o nosso tratamento coletivo de prosperidade. Ele é um tratamento que ele leva 15 dias, é um tratamento em grupo, completamente offline, onde em 15 dias eu vou fazendo limpezas e alinhamentos de prosperidade na sua energia, para tirar o que está te impedindo de prosperar e prosperar com mais leveza. Tá? Ele é um tratamento que são 15 dias, todos os dias eu vou ali, faço uma ativação energética para limpar e conectar com a prosperidade. E no primeiro dia eu vou fazer com esse grupo, especialmente por conta do Ano Novo Astrológico, que a gente acabou de entrar, um alinhamento astrológico. O que é um alinhamento astrológico? É alinhar a energia dos astros para você prosperar. Porque às vezes você não tá prosperando com leveza porque você tá com pouco sol, muito pouco conectado com o sol. O que é o sol? É a tua identidade, o brilho. O sol, ele fala muito sobre quem você é, como você se mostra para o mundo. E às vezes você precisa dessa energia em você. Então, a gente vai analisar no grupo o que o grupo precisa para fazer isso. Às vezes você está precisando justamente da energia de Marte, que é a energia do planeta que nós estamos nesse ano, regendo esse ano, que é justamente a iniciativa, a coragem, a estratégia. Então, eu vou analisar na energia do grupo o que ele precisa para prosperar e fazer esses alinhamentos no primeiro dia e nos outros 15 dias as ativações de prosperidade. E, de bônus, quem está nesse grupo, ele tá um grupo fechado onde só eu falo, eu vou colocar diariamente mensagens para te alinhar com a prosperidade, te ajudar a prosperar. Oi, Terezinha, sua linda! Para que fique mais fácil e mais leve. Quem ainda não entrou, porque eu tô vendo aqui gente que já entrou no tratamento, quem ainda não entrou, escreve eu quero aqui ou me chama no privado depois que eu explico melhor como vocês fazem para participar desse tratamento profundo, muito importante aqui para você se alinhar. E boa tarde, seus lindos! E bora lá! Começando agora com alta frequência, falando justamente sobre essas energias. Aproveitando a deixa do que eu tô falando do alinhamento, você já parou pra pensar? Eu acho muito engraçado, porque a gente teve Mercúrio retrógrado recentemente, e as pessoas, quando falam de energias, principalmente as energias dos planetas retrógrados, que são planetas que, vamos dizer assim, estão com dificuldades, assim. Oi, Mila, as pessoas começam a ficar desesperadas. Eu acho muito divertido. Essa questão do que as pessoas vão ficando desesperadas com as energias. A Mila tá perguntando como funciona. Eu imagino que seja o tratamento de coletivo, né? O tratamento coletivo, como eu falei, são 15 dias. Ele é feito por uma mesa radiônica, tá? A mesa radiônica, ela é um aparelho, né? Tipo, vamos colocar assim, onde eu faço a transmissão dessas energias. É um tratamento coletivo, cada um vai receber o que precisa, mas como ele é coletivo, não tem um laudo, né? Porque o laudo é só no individual. Mas ali, nesses 15 dias, vocês vão ficando mais conectados com a energia da prosperidade, né? E vão tendo alguns insights, já vai abrindo caminho. Tem pessoas que já começam a sentir mais leveza, a dormir melhor. Tem pessoas que já começam a ganhar mais dinheiro. Depende muito de pessoa para pessoa, dentro do que está aberto, o que funciona. Aqui estão falando de tarô. Tarô eu não leio no ao vivo, tá? Tarô é só no individual. Se vocês quiserem as consultas de tarô, qualquer atendimento meu, vocês conversam comigo melhor no individual, coloca eu quero e vou até colocar aqui printar, depois eu falo contigo. Mas eu não leio no ao vivo porque as minhas consultas são extremamente personalizadas e nem todo mundo tá aberto para ouvir a profundidade de algumas coisas que eu tenho para trazer no ao vivo. Então eu não trabalho com leituras de tarô no ao vivo, apesar de tarô ser algo muito forte no meu trabalho. Tá? Mas bora lá, gente. No Alta Frequência para Prosperar de hoje, como eu falei, nós vamos falar das energias. Como você vai aproveitar... Oi, Cíntia!
o melhor das energias para prosperar. Porque, como eu falei, a gente está, por exemplo, nesse momento, teve Mercúrio retrógrado recentemente, e as pessoas ficam desesperadas, né? Com essa energia e tal. Só que o problema é que eles estão preocupados com o lado negativo, né? Com os problemas que podem trazer, mas pouca gente fala que esse é um momento energético para você recalcular a rota. Para você palpar, olha para dentro e vai recalcular. Porque toda energia tem dois polos. A questão é com qual polo você está conectado. Porque tem muitas pessoas que falam, nossa e tal, mas principalmente um ano de Marte, tem pessoas desesperadas, mas o Marte ele tá lá para dar um indicativo de como a lógica energética, mas quem faz o teu ano é você. Você está aproveitando o lado luz ou o lado sombra dessas energias? Eu achei o máximo que recentemente eu acompanho uma influenciadora que ela chama Alexandra. Ela traz notícias, fofocas e tal, e ela discute para fazer você pensar sobre aquilo, né? Fazer você refletir. E ela conta as histórias dela, as descobertas dela. E ela tava falando justamente de Mercúrio retrógrado, que ela culpou Mercúrio retrógrado, e ela usou exatamente isso. Eu usei Mercúrio retrógrado para culpar sobre uma burrada que eu fiz, porque eu gosto de ter alguém para culpar. E ela conta que ela foi comprar um ingresso pro show do Fábio Porchat, e ela ficou super feliz, tá super concorrido, conseguiu. E depois ela foi ver que ela tinha comprado, quando tava perto do show, que ela tinha comprado ingresso de cadeirante. E ela tava culpando o Mercúrio retrógrado e tal, fez os stories dela. Só que ela já é uma influencer que tem um certo tamanho, né? E o Fábio Porchat segue ela. Ela marcou o Fábio Porchat, contou a história, e ele deu o ingresso ainda melhor do que ela conseguiria naquele momento que ele tinha comprado. E ela falou justamente sobre isso, quanto às vezes um erro, se você souber usar da forma correta, souber aproveitar aquele momento, pode te levar a coisas muito melhores. A energia é a mesma coisa. Quando a gente está passando por momentos desafiadores, como é que você lida com isso? Você lida com leveza? Com leveza que eu quero dizer você procura um caminho para sair de lá, ou você fica preso de como aquela dificuldade está fazendo sua vida ficar ruim. A energia é a mesma, o que muda é como você lida com ela. Porque se você está lidando com a energia de forma, quando acontece uma dificuldade, que você se entrega para ela, acha que a vida está tudo errado, que tudo na sua vida dá errado, a sua vida vai dar errado, porque você deu combustível para essa energia. Agora, se tá dando errado, mas você fala, ok, tá dando errado, mas eu vou fazer diferente para sair daqui. Eu vou focar no qual passo que eu tenho que dar para que as coisas comecem a fluir. Eu vou buscar respostas. A energia muda, porque as energias, elas respondem a como você lida. Por mais difícil que esteja, se você estiver alinhado com você e com o teu objetivo, as coisas vão fluir com mais naturalidade. Deixa eu ver o que a Elisinha tá falando. Gente, eu pensei que era doida porque não tenho medo dessa energia. Não, você não é doida, você é uma pessoa consciente. Eu não penso em coisa ruim, exatamente. É sobre isso aqui. Essa foi uma frase muito legal, né? Eu pensei que eu era doida porque eu não tenho medo dessa energia. Ela tá falando, por exemplo, de quando tem uma retrogradação de planeta, um Mercúrio retrógrado, que o pessoal fica desesperado. Por quê? Você é uma pessoa saudável. Você é uma pessoa que você entende que o quê? Você controla a tua vida. Ela é uma energia. Gente, energia boa e energia ruim vai existir em qualquer lugar, aonde a gente for. A questão é, o que vai predominar se a sua vida vai ser boa ou ser ruim é como é que você lida com essa energia. Tem formas e formas de lidar com essa energia. Tem muitos momentos que eu estou passando por problemas muito sérios. E vocês não sabem disso. E não é porque é mais fácil para mim lidar com esses problemas. É porque eu escolho como eu vou lidar com problemas. Eu já fiz lives aqui, que no dia anterior tinha morrido uma pessoa muito importante na minha vida. E eu até falei sobre isso durante as lives. Por quê? Porque eu tenho escolhas. Hoje, por exemplo, foi um dia que se eu fosse falar sobre como eu me sinto, talvez eu não tivesse aberto a live quando eu acordei de manhã. Porque hoje meu corpo está muito cansado. Meu corpo está cansado, gente. Parece? Não parece? Por quê? Porque eu me preparo. É aquela coisa, eu acordei, eu juro pra vocês. Por quê? Porque eu estou numa fase que toda mulher sabe que eu estou menstruada. Quando a gente tá menstruada, às vezes parece que o nosso corpo quer acabar com a gente. Não sei vocês, mas às vezes na minha menstruação acontece. Hoje foi um dia que eu acordei assim, parece que meu corpo quer acabar comigo. Tanto é que eu acordei e eu falei, meu Deus, o dia começou, vamos trabalhar. No primeiro momento foi,
Ai, será que eu vou abrir a live hoje? Meu corpo tá tão cansado, eu tô com dor de cabeça. Daí eu falei, não, eu tenho um objetivo. Daí eu parei, falei, final de semana você descansou também, vamos aproveitar isso. Então eu respirei, me conectei de volta comigo e falei, não, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, então eu vou lá e eu vou dar o meu melhor. Se eu não falasse pra você, boa tarde, sua linda, saudade, a gente tem que marcar uma conversa, Simone. Vocês têm que entender que o que determina o seu resultado não é o que você tá vivendo, não é o que você tá passando, é como você decide lidar com isso. Por isso que assim, tipo, obrigada por falar isso. É um prazer, porque, gente, às vezes vocês se sentem, principalmente quem já tá quem tá comigo já tá no movimento de crescimento, né? E às vezes você se sente perdido. Porque as pessoas se desesperam com umas coisas que pra você não faz o menor sentido. Que você fala, cara, por que o povo tá desesperado? Daí você tá curtindo a vida, sendo feliz, e as pessoas ao seu redor tá reclamando. E você fala, tem alguma coisa errada comigo? Não tem nada errado com você. Se você já chegou nesse estágio, parabéns, você é das pessoas que está se alinhando com o quê? Como você vai viver tua vida com prosperidade. Como é que você vai ser feliz independente do que esteja acontecendo lá fora. Então, se você já chegou nesse nível de que você não está preocupado, que as pessoas falaram que tem uma energia ruim rondando, parabéns, porque você tá aquela coisa, tá bom, mas o que eu vou fazer para não ficar assim? Parabéns. Mas se você ainda não tá nesse lado, continua aqui, continua ouvindo os conteúdos, continua se conectando. É verdade, era bem assim. Exato. Porque, gente, quando a gente tá num processo de prosperar, por que vocês acham que eu faço uma live de alta frequência para prosperar toda segunda-feira? Porque prosperar é um hábito, é uma rotina. A maior parte das pessoas não conseguem prosperar porque não sabe o que fazer para sustentar a energia da prosperidade. Prosperidade é sustentação. Prosperidade não é um momento passageiro. Por isso que muitas vezes tem gente que chega pra mim, porque eu faço alinhamentos energéticos, que às vezes passaram por várias pessoas e fala, Pérola, não deu certo ou não funcionou. E às vezes não tem nada errado com a pessoa que passou. O problema é, você não soube sustentar. E aquela pessoa não soube te trazer a informação de que pra você prosperar não adianta só abrir o caminho. O que você faz com esse caminho que se abre? O que você vai fazer? Porque se você não mudar a sua atitude, não adianta. Por que você acha que eu faço um tratamento de 15 dias? Eu falo sobre isso assim, todo mês eu faço um tratamento de prosperidade. 15 dias, extremamente profundo. Que tem gente que fala pra mim, Pérola, quando eu vi o preço daquilo, eu achei que não ia funcionar nada. Mas eu fiz porque eu queria muito ser atendida por você. Porque esse é um trabalho, o tratamento de prosperidade, no momento eu faço por um valor simbólico. Ele é um tratamento de entrada que eu falo, qualquer pessoa, você quer prosperar? Começa por ele. Porque esse é o meu momento de oportunidade. Que eu falo, não, qualquer pessoa que quiser começar, começa por aqui. Porque se você não criar o hábito de prosperar, não adianta. Tanto é que esse trabalho, tem pessoas que estão... tem pessoas que nunca fizeram tratamento nenhum, que estão nesse tratamento de prosperidade. E tem pessoas que estão na minha mentoria individual, que fazem ele também, porque ele dá resultado independente se você já está avançado ou não. Mas ele é uma forma do quê? Fazer uma limpeza e sustentação de energia. Mas é um hábito. Se você não sabe como criar hábitos que te conectem com a prosperidade, rotinas, você não prospera. E essa é uma das formas que eu criei para isso. Aqui, olha, aí a gente escolhe todos os dias, exatamente, prosperidade é uma escolha. Ai, obrigada, vale ouro, maravilhoso, que bom que você gostou do tratamento e eu tô muito feliz que você tá nessa nova rodada desse tratamento. Terezinha, vai ser um prazer que eu tô preparando o tratamento de ativação astrológica, que eu tô animada, eu adoro falar sobre isso. Mas eu resolvi trazer isso aqui pra trazer justamente esta consciência de que não importa o que esteja acontecendo, o que importa é como é que você se alinha com a energia que você quer viver. Gente, esse é um ano, semana passada eu falei muito sobre a questão de ser um ano de Marte, né? Da energia. Inclusive eu preparei um presente muito especial que o pessoal do meu grupo eu tenho um grupo que é o Pérolas de Reconexão. Que lá são clientes meus que eles recebem algumas informações específicas, algumas questões específicas, e eu fiz um infográfico da live passada para ficar mais fácil de como você aproveitar o ano de Marte para prosperar. Quem quiser ganhar o infográfico, eu vou ceder para algumas pessoas do Alta Frequência, porque ficou muito legal. Então escreve eu quero, me chama depois que eu envio, para vocês aproveitarem melhor essa energia. E por que eu tô falando isso? Porque, gente, Marte, tem pessoas que estão apavoradas com o ano de Marte. Por quê? É um ano de guerra, é um ano de conflito.
Ele é um ano de ansiedade. Ele é um ano que, se você não souber com o que você conecta, você não sabe para onde você vai. Agora, pouca gente fala que ele é um ano de início. Ele é um ano de coragem, ele é um ano de ação, ele é um ano de início de um novo ciclo, de um novo projeto na sua vida. Que se você se estruturar da forma correta, você começa um novo ciclo na tua vida de prosperidade. Agora, você escolheu se desesperar com o lado sombra de Marte, ou você resolveu se conectar com o lado luz, que é bora numa nova jornada de vida? Aqui, ó, quem não valoriza o pouco, como vai valorizar o muito? Verdade, não valoriza. Bom dia, Ilka, prazer ter você aqui. E, gente, quando a gente fala de energia, de prosperidade, é sobre isso. A gente começa a prosperar quando a gente valoriza o que a gente tem. Quando a gente começa a usar as energias ao nosso favor. Quando as pessoas, às vezes, lá fora tá um caos, mas você tá, ok, o mundo tá um caos, mas como é que eu me mantenho sã? A prosperidade começa com o teu equilíbrio pessoal, para você entender com o que você vai conectar. Você tá vivendo no momento no lado luz ou no lado sombra? E eu quero trazer isso com muita leveza aqui, porque as pessoas, elas estão enlouquecendo quando a gente fala de equilíbrio emocional hoje em dia, de não se conectar com a sombra do seu ser. Eu atendo pessoas, isso é um caso interessante, e às vezes as pessoas ficam desesperadas, porque elas entendem que elas têm o poder de criar a vida delas. E elas ficam completamente alucinadas, tentando descobrir o que elas fizeram de errado, que acabou gerando um problema. Só que a vida não é um conto de fadas, não adianta você ficar, achar que você só vai conseguir viver no lado luz. Não existe, você vai transitar nesse mundo, nas duas áreas da vida, todos os dias. Porque tanto do lado de fora quanto do lado de dentro tem os dois polos, o positivo e o negativo. A questão é com qual polo você alimenta mais. Tem culturas, né, que eles falam dos lobos, dos ursos, histórias, né, que é, não sei se vocês já ouviram, né, de culturas que falam, por exemplo, existem dois lobos dentro de você. Um lobo que é luz e um lobo que é sombra. O que determina, e eles estão em guerra constantemente dentro de você. O que vai determinar qual lobo vai ganhar é qual você alimenta mais. E esse lobo que a gente está falando de comportamentos, de mentalidade e de energia também. O que se alimenta no teu dia a dia? Você alimenta que as coisas vão dar certo ou você alimenta que as coisas vão dar errado? É isso que vai crescer. Mas a gente tem que entender que eles vão coexistir e coisas ruins vão continuar acontecendo na tua vida, mesmo que você esteja mais conectado com o teu lado luz, porque você é um ser humano, você está encarnado. Então a gente não pode ficar com essa loucura de que a gente vai saber de onde vem tudo, a gente não vai. A gente tem que parar com essa loucura que a gente só vai sentir coisa boa, a gente não vai. A gente tem que parar dessa loucura de que a gente não pode sentir emoções negativas, porque a gente não vai deixar de sentir o negativo. O que a gente tem que fazer é como é que eu lido com isso para que isso não me trave. Mas é saudável. Sentir medo, você sabe que sentir medo é extremamente saudável? As pessoas têm muito medo de sentir medo, principalmente no meu caso que eu trabalho com prosperidade. As pessoas falam, Pérola, eu estou sentindo medo. Porque elas estão no processo de crescimento, elas sabem que elas vão ganhar mais. Então, às vezes, elas têm medo de não conseguir lidar com dinheiro, de voltar para um estágio onde o dinheiro era mais difícil. Principalmente nesses momentos de transição muito forte de um nível de dinheiro para o outro, dá muito medo. E as pessoas ficam desesperadas porque elas sabem que o combustível que elas estão alimentando é o que vai trazer o mais. Então elas têm medo de sentir medo. Só que o medo, ele é saudável, ele é um indicativo de que você tem que olhar de forma... a gente tem que parar e falar do que eu tô sentindo medo. Pra você entender o que caminho eu vou seguir. Porque se você tá com medo de, por exemplo, não saber lidar com dinheiro, é um medo extremamente normal. Então o que você tem que fazer pra parar de sentir esse medo? O primeiro passo, limpar esse medo. Ficar com a consciência de que o dinheiro vai vir e que você vai saber lidar. Mas não só a consciência, que tipo de hábito você tem que trazer para poder lidar com dinheiro? É parar de gastar em bobagem?
É criar uma planilha de controle? É investir o meu dinheiro? E você cria hábitos e vai criando hábitos que vão fazer o medo desaparecer, porque você vai criar uma nova forma de lidar com isso. Não é só o pensamento. Por isso que é o alinhamento. O alimentar, quando a gente fala do lado luz e do lado sombra, não é só o pensamento positivo, é quais são as suas atitudes. Por isso que tem gente que não prospera como deseja, porque fica fazendo tratamento energético, que é super importante, mas não alinha o hábito. Não adianta você ficar limpando a energia e pensando eu sou rico, eu sou próspero, se você não muda suas atitudes para o seu dinheiro vir mais. Como, por exemplo, parar de gastar com bobagem. Como, por exemplo, arranjar uma nova forma de ganhar dinheiro. Se você não cria hábitos que façam o seu dinheiro escalar, não existe milagre. O nosso tratamento terminou na sexta-feira. Sábado eu fui no mercado, paguei desconto sem pedir. Olha que lindo esse depoimento aqui. Que é o depoimento no último tratamento do Portal 33. Deixa eu até printar isso aqui. Olha só. Capturar. É sobre isso, gente. Porque quando a gente está alinhado com a prosperidade, a gente tem que entender que as coisas fluem com mais leveza. E a gente tem que reconhecer o que é prosperidade? Que nem a Terezinha aqui reconheceu que no caso dela, ela viu que uma das coisas que o tratamento trouxe foi, caramba, eu ganhei um desconto quando eu fui no mercado, sem eu pedir. Porque você está alinhado com as coisas mais leves, com as coisas boas. Gente, uma coisa que as pessoas não entendem, que é a sorte. O que é a sorte e a má sorte? As pessoas acham que as pessoas nascem com sorte ou nascem com má sorte. Isso não é verdade. Sorte e má sorte são alinhamentos. Se você tem sorte, é porque você está alinhado com o fluxo da prosperidade. Se você tem má sorte, é porque você está desalinhado do fluxo da prosperidade. Mas, Pérola, tem coisas que como maldição familiar que atrapalha? Tem. Por quê? Você está alinhado com o problema da tua família. Mas quando você sai desse alinhamento, isso para de atrapalhar. Porque é tudo um alinhamento. Não é que não existe a boa sorte, não existe a má sorte. Ela existe, mas ela não é algo fatalístico. Ela é algo que você se alinhou com ela de alguma forma. Ou porque você criou esse alinhamento na tua vida, ou porque você está respeitando o alinhamento que a tua família tem. Por exemplo, eu atendo pessoas de prosperidade, que estão expandindo a prosperidade delas. E às vezes eu vou atender uma pessoa que aparece, qual um dos motivos pelo qual a prosperidade ainda não está onde quer? Daí tá lá, maldição familiar. Quando fala maldição familiar, algumas pessoas falam, e tal, daí eu vou analisar. Não, pera, quando a gente fala maldição familiar é o quê? Qual o padrão de escassez da tua família você tá respeitando e você não parou de alimentar? Por exemplo, tem pessoas que têm padrão dentro da família que o dinheiro só vem com muito esforço. E que a família nunca vai ser rica. E existem frases ditas com frequência de que a família não nasceu para ganhar dinheiro, que a família nasceu para ser pobre. Isso é uma profecia autorrealizável. Se você fala e você acredita nisso, você perpetua, é o que vai acontecer. Sua família nunca vai ter dinheiro. As pessoas que vêm de famílias pobres, vocês podem ver, pessoas que vêm de famílias pobres, que elas rompem esse padrão, geralmente elas rompem este padrão sozinhas. E aí, depois que ela rompe o padrão, ela tenta ajudar a família a sair de lá. Por quê? Porque alguém tem que sair da mentalidade da energia que está gerando a escassez. Se conectar com uma energia mais elevada para subir. E quando ela sobe, ela olha e fala, quem quer vir junto? E tem gente que consegue sair e elevar, e tem gente que não consegue. E não é capacidade, é a pessoa que não quis se alinhar com essa nova forma de lidar com a vida. Porque é um alinhamento, só que o alinhamento ele exige o quê? Uma escolha. Por isso que o tema dessa live é qual a energia que está no momento. Você está conseguindo prosperar ou você está travando? Porque é uma escolha. E às vezes é uma escolha difícil a ser feita. A maioria das vezes. Porque toda escolha exige uma renúncia no primeiro momento. E tem pessoas que não querem aumentar o nível de prosperidade que estão vivendo por conta da renúncia que ela vai ter.
Aqui, olha, uma das frases que eu uso, que a Terezinha tá falando que ela ama, que é: aonde está a sua energia? Essa é uma frase que eu descobri sobre trabalhando, que é: a gente sempre tem que buscar entender aonde a nossa energia está conectada. Ela está conectada com a luz, ela está conectada com a sombra. Ela está conectada com o sonho, ela está conectada com a escassez. Aonde ela está? Aonde a tua energia está agora? Aonde ela está? Com o que ela está conversando? Com o que ela está se conectando? Quando a gente entende com onde a nossa energia está, tudo fica mais fácil. E se você não sabe essa resposta, tá tudo bem. Porque eu sei a resposta para essa pergunta, porque eu tenho ferramentas. O meu trabalho é esse. Meu trabalho é descobrir onde a tua energia está e colocar essa energia alinhada com o que você quer viver. Meu trabalho é fazer isso. Para quê? Para você ter mais dinheiro, para você ter mais qualidade de vida, para você ter um relacionamento melhor. O meu foco é dinheiro. É fazer as pessoas ganharem mais dinheiro. Mas, por exemplo, tem gente na minha mentoria individual que tá querendo alinhar com o relacionamento. A fase que a gente tá, porque ela já mexemos no dinheiro. E ela falou: não, Pérola, agora eu quero mexer num relacionamento. Então a gente tá alinhando pra ela viver um relacionamento melhor. Pra ela se conectar com um parceiro que tenha a energia, os sonhos, as ideias do que ela quer viver. Porque é um alinhamento. E é isso que eu quero que vocês... Aqui a Yuka tá falando. É tipo, vigiar sempre. Sim, é vigiar sempre. Prosperidade é um alinhamento. É aquela frase do orai e vigiai. É sobre isso. Porque a sustentação está aí. Você não vai prosperar com o que você fez em um dia. Você vai prosperar com a somatória do que você fez todos os dias. Que é o alimento que você está dando para o teu lobo interno. Você está dando alimento para prosperidade interna, não para escassez. Se a gente for falar nesse termo, é como se você tivesse dentro de você um lobo de prosperidade e um lobo de escassez. Você pode usar lado luz, lado sombra, pode usar o que você quiser, mas um lobo positivo e um lobo negativo. O lobo positivo vai te conectar com a prosperidade, com bons relacionamentos, com uma vida mais leve, uma vida feliz. O lobo negativo vai te conectar com a escassez, com a tristeza, com a doença, com a miséria. Com relacionamentos ruins, com desvalorização. Qual lobo você está alimentando? E, gente, observa isso. Essa live que eu faço toda segunda-feira é para te dar consciência, para você começar a observar qual lobo dentro de você está sendo alimentado. Porque tem gente que acredita que é muito positivo. Eu já atendi pessoas que elas não entendiam que elas se desvalorizavam diariamente. Porque uma base muito forte do meu trabalho, quando eu vou ajudar a pessoa a se conectar com a prosperidade, é alinhar ela com ela mesma, que é aumentar o valor pessoal. Porque quando você aumenta o seu valor pessoal, você vira uma mulher de valor. O que é uma mulher de valor dentro da minha metodologia? É uma mulher que ela se valoriza, ela entende quem ela entende o valor que ela tem como pessoa, não o valor financeiro, não confunda. Isso é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Valor como pessoa. E quando ela entende o seu próprio valor, ela consegue se posicionar como uma mulher de alto valor. Então ela não aceita menos da vida. Ela não aceita menos dos relacionamentos, ela não aceita menos de cliente, ela não aceita menos de nada. Ela se posiciona para ganhar mais, faturar mais, ter bons relacionamentos, porque ela sabe dar limites saudáveis. E é importante, eu não ia falar sobre isso, mas eu senti de trazer essa sacada aqui. Você é uma mulher de alto valor? Ou melhor dizendo, você se posiciona como uma mulher de alto valor? Porque a maior parte das mulheres se posiciona como uma mulher boazinha. E aí é que mostra onde você tá na tua prosperidade. Eu falo muito sobre a síndrome da mulher boazinha. Porque quando você está alimentando a síndrome da mulher boazinha, você não está alimentando a mulher de alto valor que você é. Porque não me entendam mal, você é uma mulher de alto valor. Você tá aqui, você tá me ouvindo, você tá me ouvindo porque você se cuida, você tá nesse processo, então você é. A questão é, você se posiciona como uma mulher de alto valor? É diferente o ser e o que você faz. Por quê? Tem muita gente que não se posiciona como uma mulher de alto valor. Como eu falei, eu atendo mulheres para ajudar elas a faturarem mais. Geralmente atendo empreendedoras. Então, o que acontece? É como essa pessoa se comporta. O que ela fala? E aí você analisa a fala das pessoas e você vê que quando ela está querendo, por exemplo, conversar com um cliente... Oi, Simone! Em vez dela mostrar o valor dela,
Às vezes ela tá brigando por preço. E relacionamento é a mesma coisa. Se você tá brigando por preço, ou se você tá brigando pra mostrar que você é boa, buscando aprovação, é aí que o posicionamento tá errado. Porque uma mulher de alto valor, ela não precisa, oi sua linda, discutir preço. Ela tem que mostrar que ela vale. Você fala para ela, como assim? Como é que você se posiciona numa situação? Vamos perguntar o seguinte. Tá falando de mim, né? Eu não falei, não dei nome. Se você está se sentindo contemplada, é porque você realmente sentiu que você precisa melhorar a tua posição de alto valor. E isso é bom, tá? Porque quando eu falo isso, algumas pessoas se ofendem. Mas se você se sentiu ofendida, é bom, porque você sabe que você não tá onde você merece. Então a gente tem que começar a mudar isso. Para você se tornar uma mulher de alto valor. Você, na verdade, se posicionar. Porque você é. Gente, se você não tem alto valor, você não me segue. Uma mulher que tem uma consciência baixa, uma mulher que não tem essa questão de ser, não me segue. Aquela coisa assim, e ótimo, ofendida jamais. É sobre isso. Por quê? Você tá aqui pra crescer, então a gente tem que ouvir verdades. Uma mulher, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa que você gosta muito, ela te diz algo que te desrespeitou. Ela foi desrespeitosa com você. O que você faz? Você vira pra pessoa e fala: eu não gostei do que você falou. Isso me ofendeu. Não tem espaço aqui pra isso. Eu quero ser respeitada. Ou você engole, finge que não ouviu e segue a vida. Qual posicionamento você tem? Ou você perde as estribeiras e ofende a pessoa. São 3 situações. Qual que você geralmente faz? Porque assim, muitas vezes a gente passa por essas 3 questões em diferentes momentos. Mas qual é o que você mais faz? Pérola, a maioria das vezes, antigamente, quando eu não tinha a postura de uma mulher de alto valor, eu engolia e dava alguma desculpinha pra deixar a situação mais harmoniosa, porque eu não queria discussão. Isso era o que eu fazia. Só que aí o que acontecia? Eu ia acumulando raiva, eu ia acumulando mágoa. Boa tarde, Tatiana. Ia acumulando frustração. Daí quando chegava num momento que eu ficava doida, que eu não aguentava mais de tanta raiva, o que acontecia? Quando eu passava pela situação, eu ia pro ponto 3, que é o quê? A gente sai xingando. A gente dá barraco. A gente vira louca. A gente vira a louca. Hoje, não. Hoje eu escolho fazer o quê? Eu dou limite. Hoje aqui não. Aqui tem um limite. Só que é sem levantar a voz. Por que tem muita gente que perde a razão, gente? Já para pra pensar? Que às vezes você fala, nossa, eu falei, eu dei um limite, mas eu perdi a razão? Porque você gritou, você xingou, você se exaltou. Não adianta você ter razão, se exaltar, gritar, querer usar força, querer usar o grito pra se impor. Daí você vira louca, mesmo que você esteja certa. Por isso que dar limites, uma mulher que se valoriza, se dá alto valor, a gente não precisa gritar, não. E eu não tô falando que a gente tem que ser toda boazinha, porque as pessoas confundem energia feminina com submissão. Isso não é energia feminina. Faz parte o acolhimento, a submissão em alguns pontos, faz parte. Mas a energia feminina, ela é potente, ela se posiciona, ela é forte. Você quer um exemplo de energia feminina? Pensa nas leoas. O que uma leoa faz? Uma leoa caça. Ela é a energia feminina do bando, mas ela caça. Leão não caça, quem caça é a leoa. E isso é energia feminina. Aqui, olha, abrir os olhos é importante, maravilhoso. Serei eternamente grata, gratíssima. Eu fico muito feliz de poder ter ajudado no seu processo. Antes eu engolia e adoecia na sequência. Já perdi a razão e foi horrível. Sim, aí o pessoal falando aqui 13 13, né? Tamo no portal já. Gente,
É sobre isso. Por que eu quero trazer isso pra vocês, assim, pra gente alinhar isso aqui? Porque quando você se posiciona como uma mulher de alto valor, você dá limites, você não grita, você tem a potência da força. Às vezes, para algumas pessoas, você pode soar agressiva, mas você está se tornando agressiva geralmente porque você saiu do padrão do não, tá tudo bem, eu aceito, eu assumo. Você tá, não tá tudo bem. Não tá. Eu não aceito ser tratado dessa maneira. Ou você passa a me tratar bem, ou a gente não vai poder continuar daqui. Que é diferente de eu falar, você não vale nada, você não presta, eu não gosto da forma como você falou comigo, ou você para de falar comigo desse jeito, ou a gente acaba por aqui. Foram as 3 formas de falar a mesma coisa. Qual delas você valoriza? Qual delas você se sente autorizado? Qual delas te dá constrangimento? Porque às vezes, quando você você fica na raiva, você vai ofender o outro vai te responder na raiva. Agora, quando você tá sã e você traz isso, você até constrange a pessoa. Porque a pessoa, ela se sente, fala, puta, ela sente a dor de se mostrar que ela fez algo errado. Porque você não tá atacando, você só tá jogando a real. E por que eu cheguei nesse ponto? Porque às vezes a energia que você tá querendo acessar, que é a energia positiva, você não tá acessando, não é porque você tem que fazer mais. É porque você tem que se posicionar como uma mulher de alto valor. Você tem que parar de brigar e começar a se posicionar. É diferente, gente. É muito diferente. E é pra qualquer coisa. Eu tô falando de dinheiro, mas é de relacionamento também. Você quer ter mais? Se posiciona certo. Porque tem muita mulher exausta, travada. Não é por falta de capacidade. Você é muito capaz. Você é talentosa. Eu só atraio pessoas que querem vir comigo são pessoas que querem ir pra cima. Você tá me ouvindo é porque você quer mais. Você sabe que você tem potencial e geralmente você fala, eu não sei porquê, eu tenho potencial, mas parece que eu vou e não estabiliza. Não cresce mais. Parece que eu tenho um teto, eu não vou além do teto. Por quê? Porque você não se posicionou como uma mulher que quer mais. Você se posicionou, às vezes, como uma mulher que está aceitando o mínimo. Você está posicionado como uma mulher que aceita tudo ou uma mulher que é o mínimo? Gente, eu gosto muito de dorama, tá? Eu sou dorameira. Não falo muito sobre isso. Tem que começar a falar mais. Eu amo doramas. Dorama chinês, principalmente, eu adoro. E dorama chinês, tem um dos doramas que eles falam uma frase que eu gosto muito. Só crianças escolhem. Adultos ficam com tudo. Por que eu acho essa frase legal? Porque muitas vezes você não prospera porque você tá escolhendo o mínimo. E você não abre para eu posso viver tudo. Você não se coloca na posição de merecimento. Gente, tem gente fazendo pergunta aqui, que seria pergunta de tarô, porque eu já reconheço o formato. Eu não faço tarô no ao vivo. Tarô é só no privado, tá? Eu não faço live aberta com pergunta, porque meu atendimento de tarô ele é muito profundo, muito personalizado, e nem todo mundo tá aberto para ouvir verdades no ao vivo. Então, é só no individual. Quem quiser um atendimento, me chama no individual, que a gente faz com vocês sobre isso. Gente, eu tenho papos muito profundos. Isso é interessante eu falar sobre isso. O meu tarô também é assim. O meu tarô ele é um tarô de alinhamento. Um tarô de alinhamento. Oi, Ana! Um alinhamento profundo de você com você. Às vezes eu vou tirar tarô e nem sai o que a pessoa perguntou. Sai o que a pessoa precisa ouvir. E nem todo mundo tá pronto. Por isso que eu só falo no individual. Sabe? Então, se você realmente, oi Pamela, tá aberto pra entender você, pra prosperar, pra se alinhar, e às vezes ouvir, não necessariamente o que você quer ouvir, mas o que você precisa pra crescer, pra conquistar o que você quer, aí você me procura no privado, que eu vou ter um prazer enorme de te ajudar. Porque meu atendimento não é raso. E meu atendimento geralmente não fala o que você quer ouvir, ele fala o que você precisa. Então, aqui não é o lugar para fazer esse tipo de atendimento. Vamos ver aqui. Mas eu acho importante sair da boiada e tentar não seguir a manada. Sim, é muito importante.
A minha mãe dizia, um boi não briga sozinho. Exatamente. Gente, quando a gente tá falando desse tipo de coisas aqui pra vocês, é justamente para sair desses padrões que estão falando aqui. Que tanto a Simone como a Terezinha estão falando, que é se você tá envolvido em discussão, você tá devolvendo a discussão. Porque quando você parar de discutir, a discussão sozinha ela não existe. Obrigada aqui pelos coraçãozinhos, Xeneza, gratidão. Não se briga sozinho. Então, se a pessoa tá brigando e você não alimenta, uma hora a briga morre porque não se briga sozinho. E o mais importante é sair da boiada do que seguir a manada, é justamente sobre isso. Você quer prosperar? Para prosperar, você tem que sair da manada. Você tem que sair do que todo mundo faz. Quem prospera não faz o que todo mundo faz. Senão todo mundo seria próspero. Quem prospera mais. Então, olha, que eu entrei na live justamente para pedir um conselho da discussão que tive com um familiar ontem. Você já saiu com a tua resposta. Mesmo eu não tirando cartas. Por quê? Aqui é o que você precisa ouvir. Sabe, é muito interessante, porque as pessoas falam, para, você não tira carta no ao vivo, mas muitas vezes você responde coisas. Porque é sincronicidade, é chocada com a sincronia, porque o universo dá o que você precisa ouvir. Não necessariamente da forma que você quer. É isso que eu quero que vocês entendam. Ó, isso aqui que a Xeneza falou é muito importante. Porque às vezes vocês estão procurando resposta no tarô. E eu adoro, gente. Me contratem, me chamem. Mas o que eu mais ouço quando eu tiro carta é: eu já sabia. Eu vou tirar e a pessoa fala: eu já sabia. Meu Deus, foi uma confirmação, tá? E foi. Por quê? Gente, o universo conversa com a gente o tempo todo. Quando eu falei pra vocês da energia, que bom, fico feliz por poder ter te ajudado. Quando eu falo que energia você tá alimentando, com que energia você tá conectado, que é a lógica dessa live, é disso aqui que eu tô falando. Um exemplo no ao vivo, porque quando você tá conectado de verdade com algo, a resposta vem. A questão é, você tá aberto pra ouvir a resposta, ou você tá querendo que a resposta venha de uma forma específica? Xeneza aqui queria uma resposta. Ela entrou na minha live querendo uma resposta. E ela achou a resposta dela. Não do jeito que ela queria. Porque provavelmente ela queria que eu fizesse o quê? Tirasse uma carta pra ela. Mas eu dei uma mensagem que eu senti que o grupo precisava. E ela ouviu e falou: oh, era isso que eu queria saber. Obrigada. Porque o universo ele fala com a gente o tempo todo. A gente pergunta, ele responde. A questão, você tá ouvindo? Nem precisou das cartas, porque é sobre isso. As cartas, gente, elas são ferramentas essenciais. Eu uso muito. Mas por que eu sempre falo que você não pode ficar dependendo da carta? E tem pergunta que eu não respondo. Tem pergunta que eu não respondo. Principalmente para cliente de longa data. Tem gente que já me viu falando sobre isso. Tem cliente de longa data minha de terapia que eu não respondo. Que eu falo, você não vai me perguntar isso. Escuta o que você está sentindo. Você não vai. Não vai, você não pode terceirizar todos os seus problemas para as cartas. As cartas são importantes, sim. Gente, eu jogo carta praticamente todos os dias. Eu tenho uma coleção imensa de baralhos. Eu amo. E tem vezes que eu não pergunto as coisas para as cartas. Por quê? Não é o meu momento de perguntar, porque eu vou quebrar um processo. Ou eu não tenho maturidade para ouvir a verdade. Porque às vezes eu também não tenho. A gente tem que entender esse tipo de coisa. A energia tá ali para todos nós. As cartas vão responder? Vão. Mas não é só a carta que responde. É tudo. Quando você está alinhado... É isso que eu falo de alinhamento. Isso é alinhamento. Sair da manada foi forte. Sim, gente. Porque você quer ter mais da vida? Você não pode agir como todo mundo age. Ponto, acabou. Quando a tua mãe falava que você não é igual a todo mundo... é sobre isso. É sobre isso, gente. Eu não respondo perguntas no ao vivo, tá? O pessoal tem gente perguntando aqui, a Tainá perguntando, eu já falei sobre isso. Eu não respondo no ao vivo, eu só faço coisas no privado, porque as minhas consultas são muito personalizadas, tá? Mas se você quiser me procurar, vai ser um prazer. Deixa eu até printar você aqui. Porque, gente, é sobre isso. Quando você tá alinhado de verdade com algo, as respostas vão vir. Elas vêm. E se você tá aqui pela primeira vez, gente, me segue a página. Toda segunda-feira tem uma alta frequência para prosperar, pra gente junto começar a alinhar isso aí.
Eu tô num momento crucial de foco, essas coisas não podem distrair. É sobre isso. Lembra que eu falei pra vocês que só se conecta comigo quem quer crescer? É esse tipo de coisa que eu tô falando aqui, ó. Eu tô num momento crucial de foco, essas coisas não podem me distrair. Porque, gente, momentos ruins vão vir em qualquer momento da vida. Mas se você quer crescer, você tem que se conectar com o que vai te levar pra isso. Vai te levar. E o meu trabalho é isso. O meu trabalho é ajudar mulheres a crescerem. Principalmente mulheres empreendedoras, que é o meu maior público, a crescer e faturar mais. Isso depende do quê? Foco, disciplina, presença, conexão com ela mesma, com as energias, para entender o caminho que tem que seguir. Porque, gente, tem hora que o caminho não é racional. Se eu fosse falar que o caminho é racional, eu não trabalhava com carta, eu não trabalhava com energia, porque a energia, ela vai mostrar o caminho. Aquela coisa, infelizmente minha família é tóxica, preciso colocar limites. Exatamente. Eu vou deixar essa live salva no Instagram e no YouTube. Eu aconselho você a assistir ela inteira. O Pérola Bittencourt fica no Pérola Bittencourt Autoestima do Instagram, já vai ficar direto, e no YouTube vai ficar lá. Eu aconselho você, se você não assistir essa live inteira, assiste inteira. Que essa live eu acho que ela tem muito do que você precisa ouvir. De verdade. Muito. Me segue, assiste, porque eu falei sobre isso. Sobre qual energia você está alimentando para prosperar. Essa live realmente é pra você. Assista ela inteira, que eu vou finalizar ela daqui a pouquinho já. Que bom que você vai assistir. Porque é sobre isso. Quando a gente pede resposta, gente, eu gosto muito dessas sincronicidades. Porque quando você pede resposta, a resposta ela vem. Ela vem, ela sempre vem. Sempre. Ela pode não vir da forma como você gostaria, da pessoa que você gostaria, do jeitinho que você escolheu, mas a resposta ela vem. Mas você tem que estar aberta para falar, eu quero uma resposta. Daí quando a resposta vem, você para e você fala, tipo, ok, eu recebo. Gratidão por me dar a resposta. E você vai ouvir essa resposta. E você vai ver como é que você vai lidar com essa resposta na sua vida. Porque muitas vezes eu recebi resposta que eu não queria ouvir. E depois eu entendi que aquela era a resposta, mas eu não queria ouvir. Porque não era o que eu queria saber, eu queria outra coisa. E é por isso que eu não faço leitura de carta no ao vivo. É por isso que eu não faço leitura de carta no vivo, gente. Vocês entendem? Porque a meu tipo de leitura é essa. Muitas vezes ela não vai pra linha do que você quer, é do que você precisa. E nem todo mundo tá pronto pra ouvir o que precisa. Então eu não faço no ao vivo, não. Quem fez pergunta aqui, se é pergunta para tarô, não no ao vivo. Mas se for uma pergunta de tirar dúvida, pode fazer. Porque eu não respondo aqui. É que no caso, às vezes, acontecem umas sincronicidades e eu acabo respondendo perguntas dentro do que a pessoa queria saber. Que legal que você é taróloga também. Eu amo. Eu sou taróloga e oraculista. Eu amo tarô, baralho cigano e vários oráculos e eu uso eles no meu trabalho. Mas a gente tem que entender que eles são ferramentas importantes, mas eles não podem definir a nossa vida. Eles não podem definir o nosso destino. Nem o tarô, nem a astrologia, ferramenta nenhuma define o seu destino. Pelo menos na linha com que eu trabalho. Algumas pessoas vão falar pra você que define. Eu não sou essa linha. Eu sou a linha que eu falo, você define o seu destino. Eu, com as ferramentas que eu tenho, te ajudo a se conhecer, te ajudo a ver as possibilidades que você está atrelada no momento que você está vivendo. Porque se você mudar também, essas possibilidades se vão. É sobre isso. Deixa eu ver aqui. Tudo que você disse, eu tinha muita dependência emocional das cartas. Agora eu tô mais tranquila. Gente, é sobre isso. A gente que trabalha com carta, acho que todo mundo passa por esse momento. A gente tem um acesso muito fácil à informação privilegiada. Então, principalmente em momentos mais difíceis da vida, o tarô, minha filha, as cartas, os oráculos, é ali. E quando a vez que eu passo por uma crise, eu vou pra eles mesmo, porque eu quero mapeamento. Eu vou lá, tarará, abro, leio. Quando as minhas clientes são as clientes que precisam, a gente também vai fazer uma leitura para entender. Vamos ver o que a gente não tá vendo. É fórum privilegiado, gente. Só que a gente não pode ficar dependente disso. A gente não pode achar que esse é o único caminho. Ele é um indicativo. Eu vou contar uma história legal só para finalizar, que eu acho que vale a pena. Recentemente eu atendi uma cliente que eu disse pra ela, não segue o conselho do tarô. Eu falei, não segue o conselho do tarô. Por quê? É uma pessoa que eu atendo. E ela me perguntou, ela tá numa sociedade, e ela me perguntou se aquilo era viável ou não pro momento. E é viável, energeticamente é viável. Mas
ela não se sente confiante naquela situação. Ela não se sente emocionalmente pronta para aquilo. E eu falei pra ela, não segue o conselho no sentido, se você sente que não é pra fazer agora, mesmo que o tarô tenha dado que é pra fazer, não faça. Porque você não se sente pronta. Equilibra melhor esse emocional. Alinha isso pra fazer. Porque, gente, o tarô, ele é um indicativo forte, mas quem cria essa realidade é você. Vocês têm que entender que quem cria a realidade é você. O tarô, ele é um indicativo, tanto é que sempre que eu leio, eu dou essa questão muito forte, principalmente quando eu faço previsão do ano, porque eu faço previsão do ano, né? Eu viro pra pessoa e falo, olha, isso aqui, ele é uma indicação pra você, tá? Mas algumas coisas que estão aqui vão acontecer do jeito que tá aqui, e algumas coisas vão mudar porque você vai mudar, tá? E tá tudo bem. Tanto é que eu tenho um cliente que chega no final do ano e fala justamente, ó, Pérola, teve coisa que aconteceu daquele jeito, teve coisa que mudou, mas como você falou que podia mudar, eu não me desesperei. Eu entendi que era desse jeito e tal, que podia mudar, porque as coisas mudam conforme as suas escolhas. Então, nem sempre o que tá no tarô vai acontecer, porque vai depender de como você decidir lidar. Eu conheço pessoas que o tarô nunca aconteceu comigo dessa forma, mas eu conheço atendimentos que a pessoa falou pra pessoa, olha, está na carta aqui que você vai ficar grávida. Você tem tendência para ficar grávida. Então, se você não quiser isso, você tem que tomar medidas de proteção para que isso não aconteça. E a pessoa não queria. A pessoa não queria. Então, o que ela fez? Ela tomou medidas para que não ficasse grávida, porque existia essa tendência. O tarô, ele serve para você entender com o que você está se conectando, mas quem escolhe viver aquilo ou não, tornar aquilo ou não o seu destino é você. Você escolhe se aquilo é o teu destino, não é o tarô. Não é o tarô. Aqui, olha, o tarô me ajudou a confirmar nas respostas que o que eu tenho dentro de mim. Hoje não preciso perguntar mais. É sobre isso. É uma ferramenta de autoconhecimento incrível. Exato. O tarô, ele é ferramenta. Isso aí é babado. E é real aqui. Tô falando exato. Gente, tarô, todas as coisas que eu uso. Eu uso, vocês não têm noção de quantas ferramentas, quantas técnicas eu tenho. Eu não falo metade aqui. Por quê? No fundo, o que importa não é a ferramenta que eu uso. É com que eu faço você se conectar. É ferramenta. Mas mesmo uma ferramenta incrível, se ela usada de forma errada, não serve de nada. Que nem eu falei da astrologia no começo. Ela é uma ferramenta muito forte. Me procura, vamos conversar. Já que você quer falar sobre prosperidade, bora! É sobre isso? Vamos lá, a gente conversa depois aqui. Bora se conectar para falar sobre prosperidade, porque esse é o meu trabalho. Meu trabalho é justamente sobre prosperidade. Porque, meus amores, é sobre isso. Prosperidade, entendam isso. Prosperidade é uma escolha. Não tem essa. Só que ela é uma escolha que, para ser sustentada, tem que ser feita diariamente. Não é, não é promessa de ano novo. Esse ano eu escolho faturar tanto. Se você escolheu no começo do ano, mas as suas atitudes diariamente não sustentam esse faturamento que você quer viver, não vai. Obrigada, sua linda. Foi um prazer estar aqui com você. A gente conversa no privado pra gente ver essa questão de como te ajudar a prosperar ainda mais, tá? Porque meu trabalho é esse, gente. Meu trabalho é alinhar você com a prosperidade. E para quem quer começar esse alinhamento, gente, o tratamento de coletivo do Portal de Prosperidade está aberto. E ele começa agora, no dia 4, neste sábado, que é o tratamento de ativação de prosperidade com alinhamento astrológico, porque eu amo. São 15 dias, ele é um tratamento em grupo, ele é totalmente offline, não tem horário, ele é todo offline, eu faço por uma mesa radiônica, que é uma ferramenta que eu uso para enviar energia que o grupo precisa. Cada um recebe o que precisa ali, tá? Cada um recebe o que precisa dentro do momento que tá vivendo. Porque algumas pessoas falam, Pérola, mas você pode me garantir determinado resultado? É óbvio que não.
Porque eu abro o caminho, você escolhe. Tem gente que, nossa, no tratamento de prosperidade consegue emprego, quem está procurando emprego. Tem gente que começa a ganhar mais dinheiro. Tem gente que dorme melhor. A prosperidade, como eu falei, ela é um alinhamento. Com o que você está aberto? Eu vou limpar o caminho para você se alinhar com o que você está aberto. Tem gente que já está aberto para faturar mais. Tem gente que não está. Tem gente que está aberto a conectar com pessoas melhores, a dormir melhor, a começar a se cuidar. Foi muito engraçado, teve um tratamento que eu fiz que a pessoa falou, pera, eu adorei o tratamento, mas eu não tive resultado. Eu falei, pera, como assim você adorou, mas não teve resultado? Daí ela falou, não, é porque durante o tratamento eu consegui voltar a dormir melhor, que eu não tava dormindo. Aí eu consegui marcar um dentista que eu não marcava há meses. Eu comecei a voltar a cuidar da minha pele que eu não cuidava mais. Mas por que ela achou que não funcionou? Porque ela não ganhou dinheiro. Daí eu ri. Eu falei, amada, olha tudo que você fez, que você tá há uns 6 meses travada e que você não conseguiu fazer. Daí ela falou, nossa, pera, eu não tinha parado para analisar. Eu falei, prosperidade é fluxo. O dinheiro, ele é uma parte do fluxo. Se o resto estiver travado, o dinheiro não vem. Então é sobre isso. O tratamento, ele te dá o que você está aberto para receber. Se vocês quiserem participar, como eu falei, são 15 dias. No grupo, é um grupo fechado, só eu falo. Diariamente, de bônus, eu dou um alinhamento, porque só a energia não sustenta se você não mudar a mentalidade. E é sobre isso. E no final, eu sempre dou um presente, que é um encontro ao vivo com o meu grupo de prosperidade, que é uma mentoria em grupo que eu dou de presente para esse grupo. É muito poderoso, muito forte. Quem tiver interesse, a gente conversa no privado. Essa é uma das formas que eu falo, você quer começar a prosperar comigo? Esse é um ótimo começo. Que o pessoal, como eu falo, tem gente que está iniciando comigo que vai, e tem gente que está na minha mentoria individual, que é a minha mentoria avançada que está lá, porque ele dá resultado, tá? É sobre isso, meus amores. Estamos na era da expansão de consciência mesmo. E exatamente, aqui é uma era de a gente compartilhar o conhecimento, não deter o conhecimento. Mas, para prosperar, você tem que saber como usar esse conhecimento a teu favor. Isso que eu ajudo as minhas mentoradas a fazerem. É isso, meus amores. A gente vai conversando. Como eu falei, toda segunda-feira aqui no Instagram e no TikTok, nós temos o Alta Frequência para Prosperar. Lembrando que ele fica salvo só no Instagram. Quem quiser assistir, no Instagram e no YouTube, do @PerolaBittencourt Assistam inteiro quem chegou agora, tá? Quem quiser, vamos conversar no privado para fazer os tratamentos. Um beijo. E na quinta-feira nós temos o Fofocas Terapêuticas, hein, meus amores? Lá no YouTube, o Pérola Bittencourt Autoestima. Toda quinta-feira nós temos o Fofocas Terapêuticas, quando eu tenho papos muito profundos. E essa semana é Psicologia e Terapias Holísticas, aliadas ou inimigas na cura. Nós vamos falar com a Daniela, que é uma psicóloga maravilhosa. A gente vai trazer esse assunto muito importante para nós. Para fechar aqui, deixa eu ver aqui o pessoal falando aí com a Perfeito Pérola sobre prosperidade. Gratidão, sua linda. Aqui, olha, a Terezinha, é verdade. Aqui em Blumenau, pelo SUS, demora mais de 2 anos uma consulta de oftalmologista. Eu já consegui. Ai, que linda! Que bom que ajudou você a se abrir para consulta também. É isso que é prosperidade, gente. Prosperidade não é só sobre dinheiro, é sobre o que você está recebendo. E é isso, agora eu finalizo mesmo, senão eu fico aqui conversando com vocês o dia inteiro. Um beijo, nós nos vemos nos conteúdos, nos stories e nas lives. Tchauzinho!